Eu não sei se você já ouviu falar nesse cidadão chamado Pelágio, mas esse Pelágio desenvolveu uma doutrina, um entendimento, uma visão sobre a Bíblia que mexeu muito com os estudiosos, líderes cristãos de sua época, no finalzinho da era dos pais da igreja, a era patrística. E ele provou que nós não carregamos uma ou a natureza pecaminosa herdada de Adão. Eu tenho certeza que você ainda não ouviu falar disso. Então fique aqui comigo. E foi motivo de debate, de sínodos, de concílios e de muita discussão polêmica entre esse cidadão chamado Pelágio e Santo Agostinho. Toda a doutrina que nós herdamos hoje, a visão que nós carregamos hoje dessa natureza pecaminosa, ela foi, vamos dizer assim, sistematizada, colocada a termo na teologia de Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho ou o Santo Agostinho, como ele ficou falado. Mas você já ouviu o outro lado? Você já parou para imaginar o que Pelágio dizia? Pouca gente sabe sobre Pelágio, porque ele foi considerado herege pela Igreja Católica, né, do tempo de Santo Agostinho, e suas obras cuidaram de dar fim. Então, o que se sabe de Pelágio hoje, o pouco que se tem acesso ao que ele escreveu, falou, é o próprio Santo Agostinho, ou Agostinho, que cita em suas obras, se defendendo, ou seja, se contrapondo ou tentando refutar a obra ou as obras de Pelágio. Mas vamos ver e como é interessante a gente pensar nesse outro lado e passar a ver a Bíblia, tentar analisar a Bíblia, os textos bíblicos que nós já analisamos com esse óculos, com essa análise de que nós carregamos essa natureza pecaminosa, né? Que isso já é fechado, é geral no meio do cristianismo. Imagina agora você olhar, tentar olhar como se não existisse essa natureza pecaminosa. Logo te adianto que Pelágio foi considerado herege pela igreja, mas posteriormente concílios o inocentaram. E ele diz coisas muito interessantes. Vamos ver? Então vamos lá. Então, ó, eu quero só fazer um resumo, não sei se você está vendo aí o pontinho, né? Tá muito, vou tentar aqui de alguma forma, né? Então, só resumindo a era patrística, para você ter uma noção, quem nunca estudou ou não está lembrado, né? Começa após a morte do último apóstolo, né, João. Então, segue aqui o que nós chamamos, ou a teologia chama, né, da era patrística, né, que aí eu já coloquei aqui as datas mais ou menos em que eles viveram. Muitos desses primeiros, né, que são chamados pais apostólicos, eles foram aqueles que viveram nos dias dos apóstolos. E aí nós vamos ver na sequência desses pais, né, que escreveram coisas interessantes e coisas nem um pingo interessantes, né. E aí você vê lá no final, ó, Santo Agostinho, né, ó, Santo Agostinho aqui, e o Pelágio lá embaixo. Já no final dessa era patrística, né, que começa aqui e termina por volta, são datas aproximadas de 451, né. Essa era patrística, ou o período dos pais da igreja, geralmente é dividida essa era, ou o período, em dois ou mais, né, períodos. O primeiro período, que é o que se segue logo após a morte do último apóstolo, é chamado período dos pais apostólicos. Eles não escreveram muito pouco, defendendo a fé de forma pastoral, ou seja, sem grande elaboração teológica, mas logo a ele, seguida a eles, né, que aparecem outros pais da igreja que vão desenvolver muita teoria, né, muita teologia com base filosófica, né, vamos dizer assim. Ó. Então, um período de grandes concílios, olha lá, e decisões sobre os dogmas fundamentais com o desenvolvimento da teologia cristã, usando argumentos filosóficos. E aqui aparece, lá no finalzinho, ó, Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430, e Pelágio, que foi contemporâneo dele. Né? Então, aqui se deu grande debate e que nós herdamos essa teologia até hoje. Né? Quando se fala em calvinismo, quando se fala em monergismo, sinergismo, calvinismo, arminianismo, tudo tem base aqui, né? Ou concordando ou refutando. Lá na frente os reformadores vão se utilizar dessa teologia produzida aqui. Pois bem, então o nosso foco é importante, ele está aqui nesse início, porque aqui, e é com base em aqui, né, nesse período no que foi desenvolvido em sentido de teologia, aqui nesse período,
é que os reformadores vão se utilizar, né? Os reformadores, em sua maioria, eram monergistas, seguidores aderiram à doutrina de Agostinho, até porque pouco se sabia sobre Pelágio, né? Porque suas obras cuidaram de dar fim nas suas obras, né? Mas só para a gente situar, nesse tempo, é que surge esses debates. E aí, por que eu trago isso aqui? Porque nesse período, após esse concílio, esse edito de Milão, o que ele aconteceu? Foi quando o cristianismo cessou a perseguição ao cristianismo, né? É como se o Estado agora aderisse às primeiras ideias da laicidade, né? O Estado não se mete com a religião, nem a religião com o Estado. Então, 313. Então, nós sabemos que após essa data começa um período de decadência espiritual, né? Então, é nesse contexto que vai surgir esse debate acirrado, quente, fervendo, entre Agostinho e Pelágio. E é muito importante a gente saber o que Pelágio falou. Tenho certeza que se você ficar atento até o final, você vai entender por que é tão importante conhecer um pouco de Pelágio. Ok? Então vamos continuar. Então vamos falar da doutrina da salvação ou da soteriologia, conforme a visão desse cidadão chamado Pelágio. Conhecer um pouco de Pelágio e um pouco do que ele disse, ok? Então, ó, era por volta do ano 411, nos domínios de Cristo, né? Quando o bispo de Hipona, Aurélio Agostinho, polemizou contra as ideias de Pelágio sobre a graça. Basicamente, a discussão, o debate, a polêmica era sobre a graça, o livre-arbítrio e o pecado original. E também se esse pecado original foi transferido para a raça humana ou não, que é o nosso tema aqui hoje. Então, veja, não há muitas informações sobre o início e o motivo de tal, na verdade, o início dessa polêmica, quem começou. Não há muita informação, porque não há muitos livros sobre isso. Por isso, a história diverge, apresentando duas possíveis razões para o início desse grande debate, né? Agostinho, alguns dizem, né, que Agostinho teria iniciado ao tomar conhecimento do ensino dos escritos de Pelágio, né? E aí já outros dizem, né, e eu acredito mais nessa segunda aqui, que Pelágio teria ouvido um de seus discípulos comentar sobre as Confissões de Santo Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho, o livro dele, né, que ele escreveu entre 397 e 398, por aí tudo é data aproximada, onde Santo Agostinho confessava publicamente que seus erros do passado, ele confessava os erros do passado e havia chegado à conclusão de que não teria culpa sobre parte de seus erros. Porém, em parte, olha lá, teria. Ou seja, Agostinho dizia e diz nos livros, você pode, se você tem acesso, que havia uma natureza pecaminosa dentro dele que o impulsionava, vamos dizer assim, que tinha um certo controle e domínio sobre ele, né? Então, em parte, ele não teria culpa sobre erros que ele cometeu. E em parte, sim. Então, continuando aqui, ó, Agostinho se referia à natureza pecaminosa, né? Herdada de Adão, onde ele entende, né, de Adão, ele entende que a inclinação ao pecado não é só questão de escolha individual, mas de uma natureza corrompida herdada, ecoando o que Paulo escreve em Romanos 7, quando ele fala, o bem que eu quero fazer se não faço, o mal que eu não quero este faço, e aí eu vejo em mim, miserável homem que sou, vejo em mim essa lei, tal. Então, Pelágio tomou conhecimento disso aqui. Agora, escuta isso aqui, que é muito interessante, ó. Olha o que o Agostinho diz, uma das frases do livro dele, de Confissões, de Santo Agostinho, livro 2, está aí a referência. O pecado brotava em mim não de outro lugar, mas da má qualidade e corrupção da minha vontade, ou seja, a minha vontade é como que diz, já nasci com a vontade corrompida, que me inclinava para baixo, para longe de ti, ó Deus, e para as coisas inferiores. Agostinho dizia isso. E Pelágio tomou conhecimento disso aí. Agora veja bem. E aí, ó, Agostinho citava, né, e cita no livro, não citava no passado, mas continua citando, porque o livro dele está aí, esse texto de Romanos 5,12, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, em quem todos pecaram. Né? Ele cita em quem ou no qual se refere a Adão.
ele usa uma tradução antiga de latim, da Vulgata Latina, né, para traduzir dessa forma. E é o que ele vai ser combatido com Pelágio sobre isso, né? Pelágio e com Celestio, que era o discípulo de Pelágio. Então tá aí, ó, o texto grego, o texto latino e a Vetus latina, não é a Vulgata. Eu acho que é a Vulgata, não sou muito versado nisso não. Então onde ele diz, ó, por um homem o pecado entrou lá, ó, no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte, né, passou para todos os homens, no qual, se referindo ao Adão, né, no qual todos pecaram, ou seja, em Adão todos nós somos pecadores. Ele usava essa versão de Bíblia para exatamente dar base mais sólida ao argumento dele, à teologia dele, de que há sim, e que o homem carrega essa natureza pecaminosa. Porém, Pelágio usava essas outras versões. Olha aqui, o que Pelágio dizia? Como Pelágio negava a natureza pecaminosa, que o homem carregue essa natureza pecaminosa, e nós vamos ver essa teologia dele, como é que funciona. Então ele diz aqui, ele dizia o seguinte, que as outras versões diziam exatamente o contrário do que Agostinho queria dizer. Porque vai dizer o quê? Olha lá em cima, ó. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e que desse modo a morte atingiu a todos os homens, ou seja, porque todos pecaram. Essa outra versão é parecida. Ó. Assim como por um só homem o pecado entrou neste mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, ó, porque todos pecaram. Então a doutrina de Pelágio dizia o seguinte, por que a morte passou para todos os homens? Porque todos pecaram. Não porque herdaram de Adão, mas porque todos pecaram. Né? Segundo Pelágio, né, ninguém peca porque carrega uma natureza pecaminosa. Peca porque escolhe pecar. Peca porque tem poder de escolha, de decisão, tem sua responsabilidade e resolve pecar. Então, a morte entrou a todos os homens no sentido de que a morte vai alcançar a todos que pecam por atitude e não porque herdaram a natureza pecaminosa de Adão. Né? Então, para a gente entender melhor, então, ó, observando a depravação, por que Pelágio desenvolve essa teologia, né? Então, olha aqui, observando como é que começa, o que motiva, o que provoca Pelágio, né? Eu disse lá que eu concordo mais que Pelágio tenha começado a polêmica, porque ele ouve um dos discípulos falando sobre os livros de Agostinho. Então ele começa a escrever e a pregar que isso é uma blasfema, dizer que o ser humano carrega de Deus, herdada de Adão, e aí Deus tenha feito o homem nascer, permitido, trabalhado para que o homem nascesse com essa natureza pecaminosa. Então, ó, observando a depravação moral da Igreja de Roma, sobretudo dos cardeais e bispos, começou o Pelágio a pesquisar de onde vinha tal conduta, ou o que poderia ter acontecido ou motivado tais práticas. Lembra que eu marquei lá com aquele gráfico vermelho que aqui era uma época já de decadência espiritual. Então Pelágio era muito dedicado, Pelágio era muito consagrado, Pelágio era muito, vamos dizer assim, vamos ver quem era aqui, ó. Foi quando ele teve contato com o livro de As Confissões de Santo Agostinho e viu em tais ensinamentos a motivação ou apoio para a igreja, ou que a igreja encontrou, ó, para justificar a falta de zelo pela santidade e moralidade. E aí Pelágio escreveu, olha a resposta que ele dá. Ó. É necessário evitar que as pessoas possam dizer que pecam devido à sua própria natureza pecaminosa e que usem isto como desculpa para não seguir os mandamentos de Deus. Então ele já começa a combater Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, dizendo que é necessário evitar que as pessoas possam dizer que pecam porque possuem uma natureza, como que se apoiando, se justificando, né? E usar isso como desculpa, como ele fala aqui, né? Para não seguir os mandamentos de Deus, porque não há essa natureza, o homem peca por escolha dele, e ele vai provar, ele vai mostrar a teologia dele, tá aí a referência, né?
Então, ó, há muito pouca informação sobre Pelágio antes do confronto com Santo Agostinho. Muito pouca informação. A gente vai falar dele porque os livros de Santo Agostinho, alguns livros que Santo Agostinho escreveu, foi tentando refutar, né? Então, muitos dos seus escritos foram perdidos. E suas citações são conhecidas, olha lá, apenas por serem citadas pelo seu opositor, Santo Agostinho. Ele viveu Pelágio entre 350 a 423, já mostrei no gráfico, nascido provavelmente na Grã-Bretanha, né? Foi um excelente professor, orador, escritor, era um monge ascético, né? Que tem a ver com a consagração, que se abstém de prazeres, muito focado, disciplinado, dedicado, rígido e exigente quanto à moralidade e santidade. E ele viajou por vários lugares, inclusive por Roma. Foi quando ele teve contato com a decadência espiritual, a depravação moral, né, que estava Roma e a igreja e, sobretudo, os bispos, já naquele início do que já posteriormente se chamaria a Idade das Trevas, das Sombras, né? Então, Pelágio observou os cristãos de sua época vivendo uma vida cristã mundana e carnal, principalmente em Roma, por volta de 380, né? E via que esses cristãos carnais e mundanos se utilizavam de desculpas usando a teologia da época de Santo Agostinho, né, que enfatizava o estado pecaminoso em que o homem nasce, a natureza pecaminosa que ele carrega, a inclinação para o mal, para a carne, né, para o mal, para a carne, desconsiderando o poder de escolha que cada um nasce com ele. E aí ele vai desenvolver sua teologia mostrando que ninguém nasce com essa natureza inclinada para o mal, e ele vai dizer nem para o bem. Né? O homem é criado num estado de equilíbrio, porém com poder de escolha. E ele vai explicar isso aqui, né? Então você já está entendendo o que provoca isso tudo e deve estar se perguntando por que nunca ouviu falar de Pelágio ou da sua doutrina, livros dele, né? O resumo do ensino de Pelágio residia na doutrina do pecado original, da queda universal, como que essa queda de Adão provocou a queda de toda a humanidade. Todos nascem em pecado, né? Com ênfase no livre-arbítrio. E ele fala de graça, isso tudo, né? Você vai ouvir dizer que Pelágio desconsiderava a graça, mas é preciso entender em que termos ele desconsiderava a graça, em que momento. Né? O Pelágio dizia que o homem podia ser salvo pelos próprios esforços. Não, isso não é verdade. Se você lê os escritos dele, não é isso que ele quer dizer, e ele diz claramente que não é isso. E que ele precisa sim da graça, que o homem não é salvo por seus próprios esforços. Quer ver? Vamos lá, como é interessante. Então, nesse contexto, ele começou a pregar e a escrever sua teologia soteriológica, a teologia da salvação. Pelágio dizia que Adão não foi criado santo. Olha que coisa. Ele não era, olha lá, ele não era constituído, né, constitucionalmente inclinado, ele não foi criado, né, formado assim, inclinado, nem para o bem, nem para o mal. Era moralmente indiferente e neutro, ou seja, nem para cá, nem para cá, neutro, olha lá, ó. Nesse estado, olha lá, ó, nesse estado de equilíbrio moral, né, Adão não estava, olha lá, não estava mais disposto ao bem do que para o mal, do que ao mal. Ele argumentava que se Adão possuísse qualquer caráter moral antes da ação moral, sua responsabilidade moral seria destruída. Ou seja, se ele possuísse algum tipo, como ele diz, ó, algum caráter moral antes de agir, de tomar decisões, então sua responsabilidade moral seria destruída. O que ele quer dizer? Que ele não tinha uma inclinação nem para o mal, nem para o bem. Ele não tinha um caráter dessa forma inclinado para cá e nem para cá, porque Deus o fizera assim, porque as suas ações eram fruto da responsabilidade moral que ele tinha, ou não moral, né? Ou o que ele quer dizer é que ele não nasceu inclinado nem para cá e nem para cá, como nós nascemos hoje. Nascemos com poder de escolha. Ó, se ele possuísse o homem criado e nós hoje, algum caráter moral antes da ação moral, onde tomarmos decisões, fazermos nossas escolhas, nossa responsabilidade moral seria destruída. Ou seja, que responsabilidade moral teríamos se nós já nascemos com queda para cá ou para cá, né? Com inclinação para cá ou para cá? A responsabilidade moral ela reside exatamente em eu viver num estado neutro
e decidi o que eu quero fazer. Era a base do ensino de Pelágio. Então ele continuou. Ele dizia que, por ser uma criatura, o corpo de Adão era mortal. Era outra teologia, outra parte da teologia. Ou seja, era distinto de Adão, era destino de Adão morrer fisicamente. Ele iria morrer. Independentemente de ter pecado ou não, a morte física, portanto, não é... Aliás, não, ele estava destinado, Adão, aqui de cima fica ruim de eu ler. Destinado, era o destino de Adão morrer fisicamente, independentemente de ter pecado ou não. A morte física, portanto, não foi para ele, né, uma penalidade, e nem é para nós, pelo pecado transmitido, que foi transmitido em tese, né, na tese, no ensino de Agostinho, a posterioridade aos descendentes de Adão. Mas sim, um colorário, quer dizer, vamos dizer assim, um cronograma, né, inevitável do caráter essencial do homem como criado. Ou seja, quando Deus, traduzindo isso aqui, Pelágio queria dizer que, por sermos criatura feita aqui do pó da terra, nós não fomos feitos para viver eternamente, como era o ensino de Agostinho, e que por ele ter pecado que a morte entrou. Mas que Deus não havia feito o homem assim, a morte. Então, quando a Bíblia vai falar de morte, no dia que tu comerdes, tu morrerás, né? E vários outros textos que Paulo vai falar da morte associada ao pecado, para você entender, ele usa muito isso lá em os textos lá de Romanos 8, onde ele fala que o pendor da carne é a morte. E também como, por exemplo, o filho pródigo, né? E quando ele tomou a decisão por conta própria, não por nenhuma natureza, não por alguma coisa, mas decidiu por si só sair para o mundo, saiu da casa do pai, ele morreu. Ele morreu como? Fisicamente, não. Veja que o pai dele vai dizer quando ele volta, né? Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele quer dizer que a morte é nesse sentido que Adão morreu, não no sentido físico. É claro que, na ideia dele, o homem não iria morrer, viver só o que vivemos hoje. Você vê que os antigos já viviam bem mais, né? Então é outro ponto da história da teologia de Pelágio. E eu estou citando aqui muito rapidamente para provocar, para a gente estudar, mas é importante pesquisar mais. Olha lá, ó. O fato de existir o pecado no mundo, ou todas as outras coisas maléficas, não quer dizer que os mesmos tenham sido contraídos por causa do pecado de Adão. Olha lá, Deus cometeria uma injustiça, segundo Pelágio, muito grande se devido ao ato de um só homem toda a humanidade tivesse que pagar as consequências, cujo preço mais alto é a enfermidade das enfermidades, que é a morte. Por ele era uma injustiça, né? Nós nascermos com essa tendência, mas ele é interessante o que ele vai dizer já já, ó, mostrando o erro daqueles que afirmam a transmissão do pecado e suas consequências. Pelágio demonstra a fraqueza de Adão, ó, e a virtude de muitos que vieram depois de Adão. Olha o que ele vai dizer. Ó. Os seus descendentes de Adão são somente mais fracos do que ele, mas também cumpriram, olha lá, ó, mas também cumpriram muitos preceitos, ao passo que ele negou o cumprimento de um só preceito. Traduzindo o que Pelágio quer dizer, é que, vamos dizer assim, Adão desobedeceu um só preceito, que para ele, né, e foi uma decisão de Adão, todos nós, que ele não tinha essa natureza, né? Vamos dizer assim, a natureza dele, segundo Pelágio, era uma natureza equilibrada, né, neutra, com condições de decidir o que ele queria. E por um tempo ele decidiu seguir a vontade de Deus apresentada para ele e não desobedecer comendo daquele fruto. Então, o que Pelágio quer dizer é que, se após Adão comer, a raça humana, os seus descendentes, carregavam essa natureza pecaminosa, que para Santo Agostinho o levava até cometer pecados sem que ele quisesse ou tivesse culpa por culpa só dessa natureza que ele herdou de Adão, como é que uma descendência de Adão, que, vamos dizer assim, são menores do que ele, ou seja, menos capazes, porque já carregava essa natureza, conseguiram feitos maiores do que Adão? Por exemplo,
você vai ver depois de Adão, Enoque, que a Bíblia dá um bom testemunho dele. Qual erro você vê de Enoque? Você vai ver, por exemplo, Noé, Abraão, você vai ver, e tantos outros, né? O Jó, né? Então, o que ele quer dizer é que ao passo que ele negou o cumprimento de um só preceito, enquanto esses outros lá na frente, havia muito mais preceito para ser cumprido e conseguiram praticar a vontade de Deus, receber um bom testemunho de Deus e carregando essa natureza. Então, o que Pelágio quer dizer é que Adão desobedeceu porque quis. Foi uma escolha dele, né? E essa natureza não foi passada para os posteriores. O próprio filho Abel, que a Bíblia dá um excelente testemunho dele de Abel, então mostrando que exatamente isso, que o homem nasce de Deus perfeito, sem nenhum tipo de natureza pecaminosa, mas também não inclinado moralmente para fazer o bem, mas nasce neutro, capaz de fazer suas escolhas. Isso que ele dizia. E ele está mostrando que outros lá fizeram escolhas muito mais excelentes do que Adão, o que prova que eles não carregavam essa natureza pecaminosa. Mas sim, como vieram de Deus, né, vieram, vamos dizer assim, perfeitos. Mas por que a coisa se corrompeu? A gente vai ver, né, de onde Pelágio tirava a ideia da corrupção do gênero humano, não de uma natureza pecaminosa, né? E ele vai dizer aqui, olha lá, então continuando. Para Pelágio, não havia nada de natureza de Adão, na natureza de Adão para o bem ou para o mal, que o inclinasse a tomar a decisão. Além disso, o pecado de Adão em nada afetou sua posteridade, seus descendentes, exceto na medida em que ele deu a Adão um mau exemplo, como que deu um novo curso para a humanidade, né? O mau exemplo do primeiro homem. E aí ele vem mostrar a perfeição do último Adão, né? Que Paulo enfatiza, o último Adão, que em nada desobedeceu e nele criou uma nova raça, né? Um novo homem, né? Então, referindo-se à declaração de Paulo de Romanos 5:12, Pelágio insistiu, disse que pecamos em Adão, não porque o pecado seja inato, mas porque vem da imitação. A explicação que ele está dizendo o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado da morte, por isso todos os pecados e tal. Então ele vai dizer, disse que pecamos em Adão, Santo Agostinho dizia, né? Não porque o pecado seja inato, porque se herda essa natureza pecaminosa, mas por quê? Porque vem da imitação. Imitamos, ou seja, seguimos, como Adão tinha um poder de escolha, imitamos ele, ou seja, praticamos o que não é correto praticar. Mas isso por livre, espontânea vontade, né? A graça estava aí, né? No homem, na criação, né? Dele ter sido criado dessa forma, né? Que ele acreditava que o homem herda os traços físicos, né? Do pai, dos seus ancestrais, mas sua alma, seu ser interior vinha de Deus. Então não tinha uma herança corrupta, pecaminosa, herdada de Adão, não. Cada um nascia livre, né? E ele vai provando aqui, né, esses argumentos dele. Então, e é importante a gente entender que ele está desfazendo pregando isso aqui, ensinando exatamente porque ele via a corrupção e a justificativa que estava daquele jeito, porque a cristandade, o cristão da época, né, o cristianismo numa decadência, porque escolheram viver daquele jeito, e não essa história de herança, né? Então, ele ensinava que todos os homens vêm à existência na mesma condição em que Adão estava antes da queda. A criança nasce na mesma condição de Adão. Acreditava ele, Pelágio, que cada alma é criada imediatamente por Deus e, portanto, não pode vir ao mundo contaminada ou corrompida pelo pecado de Adão. A doutrina de pecado transmitido, dizia ele, ou do pecado original, dizia Pelágio, é o quê? É blasfema, né? É uma doutrina herética, blasfema, né? Que não tem respaldo bíblico, dizia Pelágio. Então, olha o que Santo Agostinho diz nessa referência, nesse livro, olha o que ele diz nesse concílio, né, nesse sínodo episcopal de Cartago. Olha o que ele vai dizer. Celestio era um discípulo, né,
um seguidor, um discípulo de Pelágio. Celeste revelou-se mais avançado nos termos desse erro, o erro de Pelágio, segundo Agostinho. Nem diante do sínodo episcopal de Cartago quis condenar a doutrina dos que dizem. Olha, quem que dizia? Pelágio, que Adão foi a única vítima de seu pecado, o qual não atingiu o gênero humano, e que as crianças que nascem estão no mesmo estado que Adão antes da desobediência. Ou seja, as crianças, Pelágio dizia, nascem do mesmo jeito, no mesmo estado que Adão não nasceu, né? No mesmo estado de Adão. De quê? De não contaminação e também não inclinada nem para um lado, nem para o outro, nem para o bem, nem para o mal, mas perfeitamente capaz de fazer suas escolhas, de decidir o caminho que quer, né? Então, olha o que ele vai dizer aqui. Isso aqui é uma frase de Pelágio. Um pecado propagado por gerações totalmente contrário à fé, à fé católica. A fé daquela igreja que começa a se originar e recebeu o nome de católica, né? A partir ali do ano 350, 300 e alguma coisa. Ó. O pecado não nasce com o homem, mas é cometido posteriormente pelo homem. Não é culpa da natureza, mas do livre-arbítrio, né? Que tem a ver com livre escolha, poder de escolher, de decidir. Então, continuando, ó, para Pelágio, uma criança não nasce em pecado, nem possui qualquer característica morais inatas, nenhuma. Então, nem para o bem nem para o mal. Estas são obtidas, essas características, apenas pelo exercício da vontade e pelos hábitos que dela se desenvolvem, né? São obtidas apenas pelo exercício da vontade e pelos hábitos que dela se desenvolvem. A moralidade ou não, né? E ele vai explicar mais isso, como que a sociedade se tornou. Em outras palavras, somos socializados ao pecado ou condicionados ao pecado pela sociedade que se tornou corrupta, que foi se corrompendo, a gente já vê lá em Gênesis 6, a sociedade, mas por escolha do homem e não por tendência, né? Então, ó, em outras palavras, nós somos, e aí ele já coloca aqui a atualidade deles lá, ó. Nós somos socializados ou condicionados ao pecado devido à exposição contínua a uma família e a uma sociedade que são elas próprias pecaminosas pelas mesmas razões. E é interessante o que ele vai dizer, ó, pois nenhuma outra causa nos causa a dificuldade de fazer o bem do que o longo hábito dos vícios que nos infectou. Desde a infância. E gradualmente, ao longo de muitos anos, nos corrompeu. E assim, nos mantém posteriormente presos e viciados em si mesmo, de modo que parece, de alguma forma, ter a força da natureza. O que ele quer dizer? Que vai parecer, de alguma forma, a inclinação do homem, de ele não, como Agostinho dizia, dele se achar incapaz de vencer, e que parece até que carrega uma natureza, né? Uma força natural ou da natureza, na verdade, é a sociedade corrompida que socializa ou condiciona. Como ele diz aqui, ó, corrompe e o cidadão já vai nascendo num estado não num estado, né? Num círculo, ou num ambiente ou numa ambiência dessa forma. Então ele é tão atraído, entre aspas, ele é empurrado para ser socializado ou ele é condicionado a viver aquilo e aquilo exerce uma força tão grande sobre ele que parece até que ele tem uma natureza, né, inclinada, mas não é de dentro para fora, é de fora para dentro, né? Então quando ele peca é a responsabilidade dele. Quando ele erra, quando ele age de forma imoral ou amoral, contrário à moral, contrário à vontade de Deus, não tem nada a ver com sua natureza, mas com seu poder de escolha, que está havendo vamos dizer assim, uma sedução, né? Um condicionamento externo para ele se adaptar, se encaixar naquele padrão e seguir aquela mesma linha de costume, né? Mas algo de fora para dentro, não de dentro para fora, né? É interessante ou não é? Eu tenho certeza que lá nascendo um monte de pergunta aí na tua mente. Aí. Cada ato de vontade do ser humano é sem causa, ou seja, é puramente espontâneo. Nada causou aqui dentro de mim isso não. É espontâneo e não afetado por qualquer tendência antecedente da natureza.
Olha lá, ó. Ele reconhece 3 elementos na vontade humana. O poder ou capacidade de querer, poder de eu querer, para cá ou para cá. O querer e a realização ou ação. Ele vai explicar. O primeiro deles é um dom de Deus. Aí ele fala da graça. A gente nasce com esse primeiro, o poder, né? A capacidade de querer por um lado ou para o outro. Uma capacidade. Eu quero fazer isso, eu quero andar assim, eu quero... Então isso vem de Deus, esse poder, o que ele chama de livre-arbítrio, e aí que ele vai chamar de uma graça natural. O ser humano já nasce assim. Ele não despreza a graça, ele só aplica ela de forma diferente dos calvinistas, né? No caso de Santo Agostinho, que dizia que o homem nasce morto como uma pedra, e incapaz, portanto, de tomar qualquer decisão moral, qualquer decisão na direção de Deus, que é como uma pedra. Então tem que vir uma graça especial para acordá-lo. E por aí vai, você já conhece a doutrina de Santo Agostinho. Então, ó, o primeiro deles é um dom de Deus, mas os outros 2 são inteiramente do homem, ou seja, o querer e a realização, a ação. Portanto, o poder de querer o bem e o poder de querer o mal são iguais. A única dificuldade para fazer e escolher o bem surge de um hábito persistente e duradouro de vício que, segundo Pelágio, poderia ser abandonado a qualquer momento em favor da virtude. Você está entendendo como é o que Pelágio está dizendo? O poder de querer o bem ou o mal, é igual no ser humano, né? É claro que ele reconhece que numa sociedade corrompida, esse homem vai ser mais assediado, mas é algo de fora para dentro. Mas isso não anula, conforme Agostinho, como que o homem tenha, Agostinho dizia, como que o homem já tem essa vontade corrompida. Ele dizia, não é corrompida. A corrupção, vamos dizer, está lá, ele é chamado, ele é uma tentativa de socialização, de condicionar esse homem, mas há uma graça de Deus no homem, por nascimento ele recebe, ele é feito assim, ele vem de Deus, portanto, a imagem e semelhança de Deus, com esse poder de decidir o que ele quer, o que ele não quer, o que ele faz, o que ele não faz. Então, Pelágio define o livre-arbítrio da seguinte forma: mas dizemos que o homem é sempre capaz tanto de pecar como de não pecar, de modo que confessamos que sempre temos livre-arbítrio. E o conceito de livre-arbítrio é o que ele vem desenhando. O livre-arbítrio consiste em 1. A capacidade de pecar, ou 2. A capacidade de não pecar. Essas 2 capacidades ou poderes estão sempre igualmente à disposição do homem. A capacidade de fazer, de não fazer, de escolher para cá ou para cá. Vamos correr. Em suma, segundo Pelágio, a capacidade limita a obrigação. Ou a capacidade é a medida da responsabilidade moral, né? Só traduzindo, a capacidade é a medida da responsabilidade moral, né? Deus me deu a capacidade de decidir. Eu tenho a responsabilidade sobre as minhas escolhas, é minha, me foi dada. Eu tenho plena responsabilidade e capacidade de tomar minhas decisões. Por isso, também, o julgamento de Deus sobre a humanidade será aplicado mais justamente porque Deus vai julgar alguém pelo que fez, sabendo que ele deu capacidade do homem fazer ou não fazer, né? Diferentemente da doutrina de Agostinho, que o homem já nasce tendencioso, corrompido em sua vontade, né? E aí, pior lá na frente, quando Agostinho vai elaborar a sua teologia para refutar Pelágio, onde ele acaba dizendo que por que essa graça que acorda o morto, por que essa graça que vai capacitar o homem a responder a Deus não é de todos? Porque todos sabem que nem todos querem, né? Todos sabem que nem todo ser humano quer viver no bem, na prática do bem, da vontade de Deus e por aí vai. Então a resposta de Agostinho foi, então porque se é Deus quem acorda e ele é justo, ele deveria acordar todos. Por que nem todos não acordam? Nem todos são bons. Aí Agostinho disse simplesmente porque Deus escolheu uns para ser salvo e outros não. E você sabe que ele falou isso, né? E claro que jamais isso aí entraria nem na minha cabeça nem na sua. De alguns entra, né? Muito menos de Pelágio. Então ele continua, o pecado nunca é uma questão de natureza, ou seja, não existe natureza pecaminosa ou depravação constitucional. O homem é depravado em sua constituição. O pecado só é pecado quando pode ser evitado. Ele vai explicar, ó. Falar em incapacidade é eliminar a responsabilidade, sem a qual não pode haver pecado.
como é que pode haver pecado se eu não tenho responsabilidade, se há uma natureza que me empurra para lá? Então ele diz, o pecado só é pecado quando pode ser evitado. Então, se ele é pecado, porque eu posso evitar e pratiquei. Eu posso não fazer e fiz, então se tornou pecado. Mas se eu não posso, não se pode atribuir pecado a mim. E é o que ele está dizendo. Ó. Olha lá, falar em incapacidade é eliminar a responsabilidade sem a qual não pode haver pecado. Se não há uma responsabilidade sua e minha, como que vão me atribuir pecado? Isso é bem lógico. Portanto, o pecado não é uma falha da natureza, mas sim uma escolha do homem. Então ele continua, porque então o pecado, ele vai fazer, porque então o pecado está universalmente presente, é uma pergunta, né? Por que então o pecado está universalmente presente na raça humana? A única explicação de Pelágio é imitação, ou seja, longa prática do pecado e longos hábitos dos vícios, né? Aquilo que a gente falou lá, a sociedade se corrompeu, então ela tende a socializar, né? A querer socializar as pessoas, a tornar aquilo. É por isso que os filhos de Deus estavam sempre, né, reunidos na igreja, estavam sempre juntos. Por quê? Porque a socialização, vamos dizer assim, eles eram, vamos dizer assim, condicionados a viver aquela ambiência que eles viviam ali, né? Então, assim, a gente nasce num mundo e temos essa vamos dizer assim, a sociedade contaminada tenta nos empurrar, nos condicionar a viver daquela forma. Mas temos a capacidade de escolha, né? E aí ele vai citar homens que viveram, como ele diz lá, os descendentes de Adão, que se diz que ele tinha natureza pecaminosa. E por que esses homens, carregando natureza pecaminosa, numa sociedade onde todos estavam, vamos dizer, inclinados, ou quase todos, né, a maioria, porque eles viveram para Deus, né? Então, para Pelágio não cabia essa história, não, porque Deus deu graça para aquele ali. Escolheu aquilo ali para salvação e os outros para perdição. Não, é que aquele decidiu viver para Deus. Ele nasceu com poder de escolha e ele quis viver. E aí vem graça. E ele vai dizer um pouco, vem graça. Ele não anula a graça. Isso é só a história que ele dizia que o homem é salvo pelos seus méritos, pelos seus esforços, não. Que tem esforço, tem, né? Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? E aí tem vários outros textos que falam de que nós devemos nos esforçar para praticar a disciplina da vida cristã. Tanto que ele, Pelágio, era alguém que lutava para viver para Deus, num mundo corrompido desse, né? Então, Pelágio afirmava que a graça vai encerrar. A graça é absolutamente necessária e é necessária. Pelágio dizia, não apenas para cada hora ou para cada momento, mas também para cada ato individual. Havia graça de Deus, mas vindo da criação. Fomos feitos assim. E aí, à medida de que eu vou avançando nessa comunhão com Deus, eu vou recebendo mais graça para fazer. Né? Paulo mesmo, ele não cita, mas eu lembrei aqui aquele texto onde Paulo diz que ele foi chamado por último, mas trabalhou mais do que todos, né, que vieram antes dele, mas todavia não eu, mas a graça de Deus que opera em mim, que eu não fiz vã. Então, a graça é dada para o que é ordenado por Deus. A graça é dada para o que é ordenado por Deus possa ser mais facilmente cumprido. Então, ele não anula a graça. Agora, ele diz que essa graça não é recebida especialmente para acordar alguém. Não, já nascemos acordados. Né? E aí, essa frase aqui dele, a graça é antes de tudo a criação. A graça é antes de tudo a criação do homem, dotado de livre-arbítrio e de uma saúde que lhe permite discernir entre o bem e o mal. Dessa forma, a natureza humana criada livre é sem dúvida uma graça, já que foi dada gratuitamente. Olha lá, logo a graça é um dom gratuito. É dom gratuito. A isso chamamos de graça natural. Nascemos com essa graça natural porque viemos de Deus. Era o que Pelágio ensinava. Por aí tem muitas mais coisas que ele falou, né, e você precisa consultar, e a gente vai ver nos ataques, né, nas tentativas de refutação de Santo Agostinho de Hipona, ou do monge Agostinho, ou de Aurélio Agostinho, né, como ele ficou conhecido, Santo Agostinho, o que Pelágio diz. Então, por fim, Pelágio, último slide aqui, Pelágio foi absolvido da acusação de heresia, que ele havia sido condenado, né? Agostinho levou suas obras, seu discurso, e a igreja, me parece que é de Roma e tal, em alguns sínodos ele foi condenado. Porém, no sínodo
de Dióspolis, na Palestina, em 415, me parece 14 bispos, né, absolveram. Ele foi posteriormente, depois, absolveram de heresia. Na Palestina, esse sínodo em Dióspolis, né, ele foi absolvido. 14 bispos consideraram as obras, o entendimento dele não herético, né? Porém, no entanto, ele foi posteriormente condenado como herege pelo bispo de Roma, nesses anos de 417 e 418, e pelo concílio de Éfeso em 431, ele já tendo até morrido já, né? Ele já tinha até morrido. Então, ó, eu deixo essa mensagem aqui. Isso aqui é interessante para a gente estudar, para a gente analisar. É preciso analisar com cuidado o que Pelágio ensinou, pois sua mensagem era primeiramente de confronto a uma casta cristã privilegiada, os líderes. Ele confrontava aquela vida depravada, né, aquele declínio espiritual, mau exemplo, mau testemunho dos cristãos de sua época. Então, veja que ele provocava gente grande, e muita gente. Então, ó, ele provocava porque eles viviam uma vida sem fruto algum que demonstrasse sua conversão. Me lembrei de Mateus 3, 8, onde João o Batista dizia, né, produzir frutos dignos de arrependimento, né, mostrar que vocês se arrependeram. E ele via que eles não mostravam. Então, ele provocou muita gente. E muito pouco material escrito, por ele foi preservado. Então, é lógico que os líderes religiosos tentaram ao máximo torná-lo um herege à vista da igreja e também dar fim aos seus ensinamentos, a razão de quase não se vê nada sobre ele. Agora, meu propósito é mostrar a doutrina pelagiana da salvação, a soteriologia pelagiana, e mostrar que é bem interessante a gente analisar isso, porque se você entrar em qualquer canal do YouTube, aí, qualquer coisa, ele foi herético, vamos dizer, ele dizia que o homem não precisa de graça para ser salvo, e pelo que vimos aqui na própria fala dele, citado pelos próprios acusadores dele, como Santo Agostinho e outros, ele não invalidava a graça, não tornava a graça supérflua, inválida, desnecessária, não. Ele apenas via a graça de forma diferente. E ele trazia muita responsabilidade ao homem criado por Deus, né? E, sobretudo, o homem da nova aliança, que recebe o Espírito de Deus, né? Então, aquela cristandade, aquela turma de cristãos do tempo de Pelágio, tinha o Espírito de Deus, haviam passado pelo processo do novo nascimento e se utilizava daquele discurso da natureza pecaminosa para viver do jeito que viviam, né? Então fica aí qualquer coisa, ó, manda os comentários no final, pergunta, George, e o texto tal, como é que a gente explica? Vamos debater, ok? Fim.